Estamos no ar com mais um episódio do Coffee Talk e hoje eu estou recebendo essa figura aqui, ó, iconoclasta, o cara cabeção, um gênio do terceiro setor, de missões, das literaturas e tudo mais. Marcel Camargo, eu não tenho nem roupa para te receber aqui, mas seja muito bem-vindo a esse humilde canal, a este humilde podcast. Pessoal, eu estou aqui na casa do maior youtuber das Américas, Jefferson. Ou se você quiser se pronunciar, Jefferson. Pra ser mais chique, Jefferson. O maior youtuber das Américas. Receba. E aí, mano? Obrigado pelo convite, uma honra estar aqui com você. Espero que a bom. nossa conversa flua bastante, que a gente troque ideia. E que a galera que tá ouvindo a gente vendo aprenda também coisas interessantes, sejam inspirados com a nossa pegada aqui. E vamos que vamos, mano. Muito bom. Antes de mais nada, eu já sei, mas para quem está nos ouvindo, quem é o Marcel pelo Marcel? Meu nome é Marcel, eu sou esposo da Michele, tenho muitos filhos, Jefferson, tenho 2 filhos. Eu sou filho do Samuel, sou filho do Iero da Luzinete, irmão do Glauco, do Josué e do Eliel. E por hora, acho que essa é a minha grande identidade, maneira de me apresentar. Eu sou isso aí, sou esposo, sou pai, sou filho, sou irmão, de uma família grande, tenho 3 irmãos, você conhece, acho que todos, conhece todos, né? Conheço todos. Conhece pai, conhece mãe. E também moro em São Paulo, hoje eu moro em São Paulo, na capital. Eu tô olhando por ali, é pra lá mesmo, tem que olhar, pra lá né? mesmo. Tá tudo certo, né? É lá Tá. mesmo. E aí, mas eu morei uma boa parte da minha vida no Paraná, depois a gente conta essa história. Posso falar formação acadêmica? Já vai com tudo. Sou formado em ciências sociais. Talvez você tenha visto poucos episódios desse tipo com sociólogos, né? Não são famosos, assim. Na minha formação acadêmica na área de ciências sociais, já dei aula em escola pública, né? Em escola privada. Trabalho numa organização do terceiro setor, em comunidades pobres. A gente atende em várias cidades, a gente pode falar também sobre isso. Sou missionário, apoiado por uma igreja, chamada Igreja Batista da Água Branca. E é isso aí. Aqui em São Paulo também atuei na prática numa organização que trabalhava com jovens e adolescentes, que o Jefferson conheceu também. A galera dele já fez coisa junto nessa organização aqui em São Paulo. Chama Instituto Muda Brasil, atende ali na região sul. E hoje, então, desde janeiro, fevereiro, eu estou assumi a operação toda dessa organização chamada Centro de Assistência e Desenvolvimento Integral, que é a organização que eu atuei desde a minha adolescência. Fiquei um tempo afastado, porque eu mudei para São Paulo quando minha filha nasceu, e agora, esse ano, eu assumi full as nossas atividades lá. Então, é mais ou menos isso que eu fiz da vida. Cara, acho que eu só não plantei uma árvore, porque eu já tinha um filho, ajudei na publicação de 2 livros, não que eu tenha escrito o livro inteiro, né? Mas ainda não plantei uma árvore. Preciso plantar. Vamos plantar. É um homem de muitas atribuições e muitas funções. Acho que Tadinho, até hoje, dos convidados que eu recebi aqui nesse humilde podcast, é o cara de maior envergadura, assim. Não, gente, eu sou o mais pobre, mais simples de todos. E é isso aí. Ele que trabalha na maior seguradora do planeta, poderosa. Ele se patrocina ou não? Não, então não vou pronunciar o nome. Não patrocina. Pronunciarei o nome dessa seguradora poderosa. Na verdade, eles até patrocinam de uma forma indireta, né? Tá bom. Os meus honorários mensais. Tá. Ajuda a bancar essa parafernália. Ajuda a comprar essas coisas aqui, apagar a luz. Né? Tá certo. O Marcel tá vendo aqui, ó, na backstage, né? Por trás gente, das chique. câmeras. Você não tá vendo nada, mas o negócio é chique. Iluminação muita. Aqui. 1, 2, 3 luzes aqui na nossa frente. 3 microfones premium. 2 câmeras, que é uma do computador e outra do telefone. Tô dando uma exagerada aqui, mas tem duas, captando a gente aqui. É isso aí. O homem é brabo. E, cara, o que você tem feito ultimamente aí no terceiro setor, na sua nova função deste ano? Falo. O terceiro setor da pandemia, Jefferson, sofreu um meteoro. Cara, não foi nem... Foi uma chuva de meteoro, velho. Foi quase o meteoro que extinguiu os dinossauros. Foi quase. Porque assim, cara, foi doideira. Você entrava nos jornais, você via os números de doação. Não sei se você reparou nisso. Sim. Eram doações bilionárias. Você lembra? A gente teve uma performance, no geral, como sociedade brasileira,
de doações, se não me engano, quase, sei lá, acho que 7 bilhões. Dá até para consultar depois rapidinho. Acho que foi muito dinheiro que a gente captou. Uma boa parte dessa captação concentrada nas grandes iniciativas. Mas quando eu falo grande, é grande mesmo. Fundação Itaú, sei lá, Bradesco, das grandes ONGs, que, obviamente, aplicaram esse recurso para a emergência da pandemia. Doação de alimento, material de higiene e etc. Então, as grandes ONGs que têm maior habilidade e capacidade de comunicar, conseguem capitalizar, concentrar esse recurso para elas. As de médio e pequeno porte, filhão, mano, gêmeo, que era onde eu tava, né? Eu tava no meio do tiroteio. Nossa, cara, foi trash, foi punk. Não, foi punk. Eu fiquei... a organização minha em São Paulo, eu não tinha voltado pro CAD ainda. A gente teve que demitir a galera. Fiquei meses. Não só eu, a equipe inteira, uma boa parte da equipe sem receber, não tinha nada. O poder público travou todas as parcerias, por razões óbvias, porque injetou toda a energia na pandemia. Mas eu digo o seguinte, cara, na pandemia o que salvou a gente do desastre foi duas coisas. A palavra-chave que resume tudo foi a sociedade civil. Tá. Se você quiser destrinchar mais, foi igrejas, sejam católicas, evangélicas, e as ONGs. Porque a gente, enquanto organização não governamental e igreja, chegava nas quebradas que o Estado não chegava nunca. E o próprio governo admitiu isso. Falou, não dá. As igrejas têm uma capilaridade que esquece. Não tem banco central, BNDES, que chegue nas quebradas, interiorzão do Amazonas, sertão, das favelas, das grandes cidades. Então foram as ONGs que sofreram, ou melhor, que serviram como uma espécie de colchão de absorver o impacto socioeconômico que a pandemia produziu. E eu estava no meio do epicentro, como vítima nesse sentido, né? Tomando na cabeça que perdendo os financiamentos, os recursos. Mas, por milagre, a gente sobreviveu. E aí, a nossa organização aplicou, como todas elas, grandes recursos para a área de atendimento emergencial. Milhares de famílias foram atendidas e tal. E aí, quando a pandemia foi arrefecendo, a gente conseguiu migrar, então, para outros tipos de abordagem, explorando muito a parte online. A gente ofereceu um ciclo de um mês, acho que foi um mês, como CAD, de uma mentoria para adolescentes se prepararem para o Enem. Então, a gente, cara, na realidade, teve várias pandemias, né? A pandemia econômica, que todo mundo sabe, a pandemia da saúde, que é a mais óbvia, a galera morrendo e tal. A pandemia econômica, que também muita gente sentiu, e a outra pandemia é a pandemia educacional. Ou se quiser, mas dá um nome mais chique, uma epidemia quase que da epistemológica, né? Porque, cara, a gente teve um travamento generalizado da produção de conhecimento e de acessar esse conhecimento para criança e adolescente. A gente tem relatos de adolescentes, cara, que durante a pandemia eles conseguiram ver uma aula online. Então pensa o seguinte, você ficar 1 ano, 2 anos, nesses 2 anos você vê 2 aulas. Porque não tem estrutura, não tem estímulo, não tem equipamento, entendeu? A escola não chega. E não é questão de desprezar o esforço de profissionais que tentaram fazer milagre. Mas, cara, não dá. O Brasil, esse país de dimensões continentais como nós temos, por exemplo, como que vai chegar o acesso à internet? O cara, a mina, vai conseguir ver uma aula online numa comunidade ribeirinha, por exemplo? Não chega. Não precisa nem ir longe. Como é que alguém numa favela de São Paulo vai ter conexão para acessar com regularidade conteúdos online? Não chega. E aí, assim, o que a gente fez quando a pandemia deu uma melhorada? A gente fez parceria, isso é um aprendizado bacana. Na pandemia, as organizações do terceiro setor reinventaram a sua abordagem de atendimento. Não só o terceiro setor, acho que até as empresas também. Acho que você conversar com o empreendedor, seja o empreendedor pequeno que está ali sobrevivendo, ou o empreendedor de grandes empresas, cara, formação de parcerias, para estruturar negócios online e tal. As ONGs também navegaram nessa mesma pegada. A gente fazendo parcerias com pessoas da área pedagógica e com outras ONGs do Brasil inteiro para ofertar um ciclo de atendimento online. E aí o que aconteceu? O adolescente ia na base nossa, que não tinha acesso em casa, acessava a internet da unidade do CAD, no prédio do CAD, e assistia a mentoria sobre como estudar, como se planejar para uma rotina de estudos, pensando no Enem que ele ia participar. Enfim, foi uma grande esforço de reinventar o jeito de atender a comunidade num cenário de terra arrasada com o que tinha. Foi doideira. E hoje a coisa já começou a ficar mais normal, se a gente pode dizer assim? Sim, graças a Deus, atendimento presencial. Acho que quase todas as organizações estão retomando.
E aí a gente tá já voltando à pegada mais normal. No Rio de Janeiro agora a gente tem uma unidade grande no Complexo da Maré. A gente conseguiu, por milagre, mobilizar um recurso e a gente está dando início a um grande projeto na área de esporte. Tá. Atendendo centenas de crianças e adolescentes no coração do Complexo da Maré. Então a gente já está retomando a rotina mais normal, graças a Deus. Né? E ninguém aguentava mais. Né? Nossa, misericórdia, cara. Meu, gigante. E o CAD hoje, você falou dessa sua empreitada aí, full time agora no CAD. O CAD, então, ele saiu lá de Fazenda Rio Grande e tá... Rio de Janeiro, Bahia, tem 12 unidades na Bahia, no estado da Bahia, na cidade de Valença e Camaçari. Estamos em Porto Velho, Cabo de Santo Agostinho, numa comunidade chamada Gaibu, em Pernambuco. Ceará, em Aratuba, junto com o Thomas, que você conhece. Legal. Thomas Gregory. Palhoça, na periferia de Florianópolis. Em Palhoça, a gente está na maior favela do estado de Santa Catarina. Chamada Comunidade Ferida Damião. Estamos no meio do olho do furacão. Na Fazenda Rio Grande, que é Paraná, já falei. E que mais? Não sei se esqueci alguma. Acho que é só. 2 na Bahia, Rio de Janeiro, Pernambuco, Ceará, Paraná, Porto Velho. Fantástico. Nossa, cara. Pulverizou bastante. Pulverizou bastante, mas assim, são pequenas iniciativas. Né? A nossa organização não é um perfil gigante de, sei lá, pensa uma ONG enorme. Sei lá, Gerando Falcões, de repente, que é gigantesca e milionária. Não, a gente trabalha com parceiros locais, com igrejas locais apoiando a iniciativa. A maioria delas são pequenas iniciativas, que é o perfil do nosso público, do jeito que a gente faz. Né? Então, e o CAD é bem missionário nesse sentido, a gente não abre mão de ter um relacionamento orgânico com igrejas da comunidade, tem uma cultura missionária. O CAD é uma organização confessional, você que está vendo a gente é cristão, e aborda a área da ação social na perspectiva cristã. Isso tem altos problemas, nem tudo é rosa, dá pau para todo lado. Enfim, ainda mais esse ambiente polarizado de hoje, meu Deus, você não faz ideia. Acho que você faz ideia, é uma confusão. Quer mais um café? Eu aceito sempre café. Então, vamos lá. Aqui a gente não é ao vivo, mas... É quase ao vivo, gente. É quase ao vivo. Você vai ter a sensação de ser um ambiente ao vivo. Exato, ó. E Jefferson, pessoal, é só para registrar. Vai um pouquinho mais para frente só, fala um pouquinho mais. Olha o nível aqui, ó. Olha a cafeteira. Cara. Isso aqui, sabe o que é isso aqui? Você que tá vendo, você não tá vendo, você não consegue ver, né? Se você pôr a mão aqui, a textura disso aqui. Isso aqui, gente, é adamantio. Adamantio. Mano, é cafeteira de adamantio, gente. Veio direto das entranhas do Wolverine Olha isso para aqui. A minha casa. Aqui, ó, qual é o nome disso aqui? A alça é de madeira, de mogno premium. Exato, veio de Israel. Jefferson, você tá mais próspero. A cada ano que eu te vejo, você tá mais próspero. Bom. Cara, olha, é o pensamento vencedor. Eu acho que assim, você, cara... É o pensamento vencedor. Você aumenta a minha autoestima. Não preciso. Quando eu chego perto de você, eu já sinto o poder. Acho que... Eu sinto o poder aqui. Mais próspero do que nós, somente o Renan, que é o quê? CEO. CEO. Temos um amigo chamado Renan. O Renan... Friso. É o Renan Friso. Uma homenagem a ele aqui, né? Renan, Deus o tenha. Renan, o Renan é a pessoa mais poderosa que eu e o Jefferson conhecemos. Ele é o CEO do Buscapé, vendeu, que achou que não tava tão assim. Nada. Foi trabalhar na alta administração, acho que da Samsung, também acho que falou que não dá mais pra mim. E acho que agora ele abriu uma empresa, abriu capital, tá na bolsa. Uma tal de Tech Ban agora. É outro nível. É outro nível. O Renan vai vir aqui ou não? Traz o Renan aqui. Então, eu já convidei o Renan algumas oportunidades. Ele tem corpo mole, fala que tem medo de câmera. O cara fazia lives do Buscapé, velho. Eu vi ele na internet, velho. Na Black Friday ele ficava lá, olha aqui. Campanha, aqui, já reduziu o valor. Vem, Renan. CEO Renan. Seria épico um episódio com Renan. Renan Friso. Renan e Josué. Isso Renan aí, e Josué Camargo juntos. Nossa, sensacional. Seria bullying. Bullying, assim, a todo momento. Acho que a gente seria cancelado. Talvez. Mas, Renan, isso é uma homenagem nossa a você. Um amigo mais famoso que todos nós temos. Anote aí, gente. Pode pesquisar. O homem é poderoso. Cara, mas aproveitando o gancho do cancelamento e da polarização que você falou. E aí? Vocês sofrem muito e diante dessa ligação que vocês têm muito forte com as igrejas e tudo mais, como que tem sido esse momento de polarização, de cancelamento, da galera não saber muito bem essa dinâmica de... Porque sempre, majoritariamente falando,
né? Quando fala do Apareceu o negócio, aspecto... é normal. É normal, é Ah, normal. Tá. Recapitulando aqui, o momento de cancelamento, de polarização, da dinâmica, né, do engajamento social que o CAD, que você tem, e que muitas vezes as pessoas interpretam essa dinâmica sempre como um viés à esquerda e tudo mais. Como que você, o CAD, enxergam, vivem essa dinâmica e tem muita encheção de paciência com relação a isso, Cara, falando que vocês foram totalmente para a esquerda e tudo mais? a gente... Meu, isso é até uma treta... Meu Deus. Épica. Punk. Assim, até eu acho que uma questão de, talvez, por respeito à história minha e do própria organização CAD, eu, indivíduo, não sofro, pelo menos a minha frente, tá? Até a segunda página. Não, até onde eu sei. Ninguém na minha frente, assim, chegou me atacando brutalmente. Mas eu sei que tem uma desconfiança de que até que ponto o CAD tem uma adesão teórica e ideológica com doutrinas de esquerda, ou até que ponto, também tem essa, o CAD tem uma adesão teórica e ideológica com doutrinas à direita, extrema. Sim. E qual é eu vou tentar te explicar aqui, Jefferson, você vai trocando, vai perguntando, tá? Sim, como é que a confusão se dá. Eu não tenho todas as respostas. Pode ser que a gente já é acusado de isentão, de comunista e também de fundamentalista. Por quê? Quando a gente fala que o CAD tem um compromisso com o pobre, a gente tem um compromisso institucional com a justiça e promoção da justiça, a gente estabelece uma ponte direta de diálogo teórico com toda uma tradição muito mais forte da esquerda. Questões históricas óbvias. Todo o histórico teórico de levantamento de ideias a respeito das condições de trabalhadores, da favelização dos grandes centros urbanos, da precarização do trabalho e as consequências econômicas e sociais, da injustiça socioeconômica, cultural, racismo, a temática das injustiças contra negros ou populações minoritárias, indígena, mulher, criança. Toda essa conversa, a gente se aproxima e tem uma ponte muito profícua, importante, com a galera do movimento de esquerda. Por razões óbvias, não precisa nem ser cientista social pra você falar, tem sentido. E aí, então, alguém olhando poderia dizer, pô, vocês estão alinhados com a esquerda. É óbvio, você fala de negro, fala de criança, fala de mulher, de pobre, bando de comunista. Bem rasa, bando de comunista. Sim. É óbvio. E aí, a gente fala assim, nós somos cristãos confessionais. Pronto, aí já, a treta já começa, começa a complicar. Por quê? Porque aí assim, se eu sou cristão confessional e trabalho com os pobres, a galera nossa mais conservadora vai dizer assim, seus comunistas, vocês não estão evangelizando nada, vocês estão servindo os pobres, e aonde está o evangelismo? Como é que vocês fazem para evangelizar as pessoas? Se você é cristão e está assistindo, ouvindo a gente, vai entender bem esse dilema, porque a pegada do evangelismo, Jefferson, a gente tem uma ênfase de reduzi-lo a uma atividade que é proclamação verbal da obra de Jesus na cruz, que eu acredito, concordo, deve ser feita e faz sentido, mas não também é isso. Quando eu falo de evangelizar, necessariamente deverá ter esse componente em algum momento. Se ninguém evangeliza, tipo assim, só olhando na cara da pessoa. Você tem que falar, tem que comunicar, beleza. Mas o CAD não existe para evangelizar. Aí a treta já dá um horror. O CAD não é uma igreja local. A minha entrega na perspectiva das nossas crenças, que estão pautadas no evangelho, para a sociedade é promover ações, projetos que vão proporcionar melhora nas condições de vida das pessoas, porque ao fazer isso a gente entende que reflete mais aspectos ou outros aspectos do caráter de quem Deus é. Sim. Ao declarar isso, Jefferson, eu me distancio da esquerda. Aí já, cara, a esquerda mais aquela tradicional zona, da militância. Porque a galera fala, não, mas peraí, vocês estão falando de Jesus, de igreja, mas aí vocês são muito crente, muito cristão, e vocês estão sendo muito colonialista. Também tem essa, cara. Porque aí eu tô falando de uma agenda. É uma agenda do evangelho de Jesus. Claro, O que eu posso fazer? Tá na Bíblia, vou fazer o quê?
tem a ver com conversão, com confrontamento do pecado das pessoas e da sociedade. Aí o povo mais à esquerda tem muita dificuldade de falar sobre isso. Então eu tenho constrangimento no meu relacionamento com uma galera mais fundamentalista, porque eu falo assim, cadê o evangelismo? E tenho constrangimento com uma galera mais da militância, Sim. porque eu fico dando ênfase muito de que isso tem a ver com o caráter de Deus e quem Deus é, o que Jesus quer para as pessoas. É conflituoso. Então, sei lá, você pode me chamar de isentão? Pode ser. E tem a história, o seguinte, teve um dia, o nosso fundador, não, vai piorar. Beleza, até aqui é só historinha. Então vai vendo. Um dia, cara, não, teve uma situação, 2 vezes que explicitamente comigo aconteceu. A pessoa perguntou pra mim, onde vocês evangelizam? Porque se vocês não evangelizam em nenhum momento, vocês são comunistas. Não. É simples. Aí a gente tem que falar que a gente crê no evangelismo, que a gente expressa o evangelho, só que não é uma organização que desenvolve, que existe para desenvolver projetos evangelísticos. Até a galera entender isso demora um pouco. Tem toda uma teoria protestante sobre isso, da relação do cristão com a cultura, Exato. que você deve saber, deve ter ouvido falar sobre essas dimensões, das diversas dimensões da realidade criada, de como Deus governa sobre sua criação com as suas leis. E a gente quer ser mais uma iniciativa empreendedora para atuar numa dimensão específica da criação, que é a área do desenvolvimento social. Que é diferente da igreja, que é diferente dessa que a gente está aqui trocando ideia, produzindo, comunicando conteúdo ou arte, de repente. Vamos imaginar que isso aqui pode ser um espaço também artístico, vai? Sim. É diferente, mas a gente faz isso sem perder de vista que o centro é Jesus. E aí a pessoa desconfiada, assim, super desconfiada. Fala, mas vocês não evangelizam nada e tal. E no histórico do CAD, uma igreja nasceu como resultado do trabalho nosso, lá na comunidade da Fazenda Rio Grande. Então, assim, cara, quer prova histórica maior do que essa, do nosso engajamento com a missão, que é o senhorio de Cristo, o caráter de Deus no todo da vida, do que uma igreja local, cara, saiu do trabalho da organização. Pô, se isso não convence, cara, então para tudo. Não tem o que fazer então, mais. Por outro lado, cara, a gente não é uma igreja. Eu não sou pastor de uma organização eclesiástica. Ser, né? Poderia ser. Sei lá, eu não tenho uma vocação pastoral nesse sentido. A gente entrega outra coisa. Então esse é um aspecto que a gente já tive que explicar. A pessoa perguntou assim para mim, qual a diferença do que vocês fazem com a teologia da libertação? Nossa. Porque você fala de pobre, fala de criança. Aí eu parei assim, era uma pessoa erudita na teologia, eu falei, olha, eu não sou teólogo, beleza? Então a minha abordagem assim é mais rasa, na teologia profunda. Eu falei, olha, pastor, eu tenho a percepção que a nossa grande diferença está na armateologia, a doutrina do pecado. A teologia da libertação, ela tem uma dimensão limitada da percepção do pecado. Muito limitada. A gente tem uma percepção radical do pecado. O pecado afeta o meu coração e as estruturas sociais. Então já muda toda a abordagem. Acontece que a minha abordagem vocacional, enquanto organização, é compreender a redenção de Deus nas estruturas da sociedade que apresentam evidências da queda, resquícios da queda, sinais da queda na educação, na economia, no acesso aos direitos. Essa é uma questão vocacional. É simples assim, não é maior, menor. Então, a conversa foi por essa linha e me parece que na ocasião eu convenci um pouco o irmão, e olha a ironia, cara, ele era luterano. Pensa, tá. Eu acho muita. Talvez não conhece nem a própria tradição. Não, ele conhecia. Ele conhecia porque ele era um erudito. Ele sabia, a pergunta ele sabia. Mas enfim, é irônico. Tava mais sentido. Mal intencionado mesmo. Sei lá, né? Pegar no pulo, sei lá. Eu não sei. Eu acho que era só uma desconfiança, que é legítimo também. Às vezes você não conhece direito, fala, ele não me conhecia pessoalmente. Boa. Então ele fala, me explica aí. Por que você não é da teologia da libertação? Eu acato essa desconfiança com tranquilidade, porque é direito das pessoas, não tem problema. Sim. Agora, a treta mesmo foi quando o fundador do CAD liga pra gente. Fala assim, pessoal, tem uma parada pra falar pra vocês. Aí, beleza. Aí chamamos todas as lideranças das unidades do CAD. E ele disse assim, eu recebi um convite recusado. O governo da presidência da República, este governo, o atual governo, me convidou para assumir uma posição no governo, cara. Aí a treta, aí o circo cara, mano, Jesus Cristo. Meu Deus, aí, cara. E como foi que vocês receberam e como foi essa... Cara, até chegar lá?
Cara, ele fez isso por uma questão de responsabilidade, que ele era o fundador, ele é o fundador da organização, Tá. e assim, era responsável da parte dele prestar um tipo de contas de uma posição super sensível, né? Ele estava saindo de uma posição de uma liderança de uma organização pequena, que é a nossa, para um convite, cara, que ia estar na vitrine de tudo que você imagina, que você tá ligado aí, né? E aí ele chamou a galera, pensando que se você fosse bastante purista e irresponsável, ele não precisaria fazer isso. Falei, é um emprego. Eu tô indo, estão me pagando, preciso bancar minha família e tal, tô indo e se lasque. Mas não, ele chamou, compartilhou, pediu oração, a gente é bem crente nesse sentido, e metade da nossa galera, foi interessante que trouxe evidência do racha que a gente se encontra. Metade muito preocupado, meu Deus, tá indo trabalhar com demônio. A outra metade, cara, graças a Deus, teu trabalho está sendo reconhecido, vai lá contribuir pro país e tal. E ficou nessa interpretação, assim, dividida que a gente tá hoje, né? Que a gente tem hoje. E aí, enfim, ele foi, mas até hoje a gente tem problemas, porque acabou, a gente... É difícil você estabelecer um diálogo quando você está numa sociedade toda encharcada numa polarização nociva, tóxica, burra, talvez, limitada nesse sentido. E só para constar, eu não votei no irmão aqui, no cara lá em Brasília, só saber. E nem no outro também. E nem está fazendo cabo eleitoral, né? Nenhum, pelo contrário. Eu sou um ateu político, né, pessoal? E Marcel, como que você foi parar nisso? No terceiro setor, no trabalho, nesse engajamento social? Um dia você acordou e falou, o mundo tá aqui caindo, eu sou crente e eu preciso fazer alguma coisa. Como que foi esse movimento? Como que você chegou lá? Jefferson, a gente não precisa se desgastar correndo atrás da nossa vocação. Ótimo. É a nossa vocação que corre atrás da gente. Eu experimentei essa certeza, mais do que uma frase de efeito, de que eu não preciso me preocupar, entender e correr atrás da minha vocação, porque a vocação de Deus que vem até a mim, que vem atrás de mim, é muito claramente na minha trajetória. Eu terminei o ensino médio de... qual era o nome do negócio? Curso, cara. De contabilidade, mas tinha um nome. Eu não sou contador, porque o contador é o acadêmico que fez ciências contábeis. É o técnico em contabilidade. Tá. Eu fiz técnico em contabilidade. E eu lembro que eu ia pro ensino médio várias vezes. Falei, cara, o que eu tô fazendo aqui? Né? Porque era um negócio, cara, era um treco. Meu Deus do céu. Mas enfim, foram acho que 3 anos. Ensino médio, técnico. Sim. Fiz um estágio no banco, Caixa Econômica Federal. E aí, no final do meu ensino médio, eu queria trabalhar, então, cara, vou trabalhar em banco. Eu já tô metido aqui mesmo, mercado financeiro, sei lá, vou fazer isso na minha vida e vou que vou. E aí, a minha igreja, na época, ela tinha um trabalho numa favela, aqui na Zona Norte, e o pastor, eu fui num encontro de jovens e adolescentes em Curitiba, e um amigo nosso tinha um amigo em Curitiba, que eu não sabia quem era. Tá. Vamos lá. E ele falou assim, esse amigo que ia com a gente no evento, falou, vamos ficar hospedados na casa desse meu amigo lá de Curitiba. Beleza. Qual era o nome do amigo dele lá em Curitiba? Maurício. Que tinha, há alguns anos, isso foi em 98, em 94 ele tinha fundado o CAD. Aí eu não sabia de nada, nunca tinha ouvido falar em CAD. Fui até lá, eu lembro até hoje, ele estava na rodoviária, com uma revista Vind na mão, o Maurício, eu bati o olho e falei, ele é o Maurício, nunca tinha visto ele na vida. Eu falei, aquele é o Maurício. Na lata, ele é o Maurício. E aí foi ele mesmo, tal, uma doideira. E aí a gente se conheceu ali num contexto completamente diferente. Eu fui num evento de liderança de jovem e adolescente. Tá. Tipo assim, nada a ver. Tipo, não tinha nada a ver com social e tal. E aí esse amigo nosso mostrou pra gente, o Maurício falou, cara, vocês têm a igreja em São Paulo, tem um trabalho comunitário. Eu falei, vamos conhecer. Aí ele me levou a nossa galera toda da Edificando pra visitar lá o CAD. Cara, eu olhei, pirei o trabalho no município de Fazenda Rio Grande, que é periferia de Curitiba. Eu falei, o nosso pastor vai amar te conhecer. Eu vou estar em São Paulo semana que vem. Meu, cara, passa lá na igreja pra falar. E ele falou, quem liderava a nossa igreja na época era o Thomas Gregor, que você conhece, falou, cara, curtiu pra caramba a mensagem, a ideia. E o CAD, na época, tinha um treinamento para a área de desenvolvimento comunitário na perspectiva cristã. Eu tinha terminado o ensino médio, a nossa igreja falou, você quer ir fazer o treinamento? A gente banca. E eu fui. Fiquei o ano de 99 inteiro ligado à galera do CAD. Terminei, tinha 19 anos de idade.
Terminei o curso, voltei para São Paulo, convicto que eu nunca mais ia voltar naquela parada. Cara, ironia. Eu falei assim, cara, nunca mais volto pro cara. Por que, cara? Fiquei aqui um ano, tá? Agora eu vou trabalhar. Tocar minha vida, já servi a Deus e os pobres esse ano, vou tocar minha vida, vou arranjar emprego, sei lá. Tentei, todas as portas fecharam e a nossa igreja tinha um trabalho numa favela, numa comunidade no Parque Novo Mundo. Iniciando, falou, Marcel, vem ajudar a gente. O que eu falei? Não quero ir. Não, vem, cara, a gente... E a igreja bancando, pensa, a igreja bancar, eu falei, não quero. Cara, tô falando isso porque eu me engajei nessa temática, não foi assim porque eu achei super legal, porque um anjo apareceu na minha frente, eu fui resistente. Eu fui porque, cara, tem que ir, porque tá tudo convergindo. Todas as iniciativas que eu tentei para arranjar emprego fora, tava dando tudo errado. Eu falei, cara, eu vou obedecer, porque é uma evidência, eu tenho que obedecer essa parada. E aí eu escolhi obedecer. Fiquei 3 anos lá, terminei minha graduação. Engraçado que quando eu voltei do CAD, a única coisa que eu sabia, que eu tinha certeza mesmo, que eu tinha que fazer o curso de Ciências Sociais. É interessante. Nossa, cara. Falei, eu tenho que fazer Ciências Sociais, isso tem que fazer. Fiz o curso, terminei de aula em colégio público, particular aqui. Fiquei um ano aqui. Em 2005, voltei para o CAD e voltei de vez. E aí, quando a minha filha nasceu, eu voltei para São Paulo, fiquei acho que quase 10 anos no Paraná. Voltei para São Paulo, fiquei 7 anos trabalhando nessa organização em São Paulo. Então, a minha vida inteira foi no terceiro setor. Mano, eu nunca tive experiência de trabalhar em empresa convencional. Sim. Já até me chamaram, pensaram sobre isso, mas eu nunca fui. Sempre fui missionário, apoiado por igrejas. E, cara, é isso aí. É o que Deus tem para mim. E pode ser para você também, nesse sentido. E a ideia, cara, existe um limite tênue de você tentar construir isso com a sua própria força e da coisa acontecer, entendeu? Tipo, ir fluindo, sem você estar disponível, se qualificando, se preparando e rolar o negócio. Muito louco, cara. Mano, acho que tem uma fala sua aqui que ela é extremamente importante. E para você que é crente, que está nos ouvindo, que é essa ideia de que o fazer missão, de que ser missionário é você ir somente pregar o evangelho, abrir uma Bíblia aí. Tudo bem que hoje muito disso tem sido... tem caído por terra muito dessa ideia, né, de que fazer missão é somente isso. Mas o quanto isso é benéfico, né, essa sua fala é benéfica e é importante para você, crente que está nos ouvindo e que se sente vocacionado, assim como o Marcel, a servir a Cristo, a fazer missão, a abençoar gente, a proclamar o reino de Deus por onde você for. Tendo essa compreensão de que fazer missão não é somente você chegar num lugar, abrir a Bíblia, né? Porque muita gente tem essa ideia ainda hoje, né? Eu estou errado? Porque assim, a galera acha que, pô, eu vou lá pra Indonésia, eu vou lá pra Filipinas, pra Nigéria, e vou chegar lá no meio de uma praça, abrir a Bíblia e sair falando de Jesus. Cara, se você for pra Nigéria e abrir uma Bíblia no meio da praça, é capaz que você morra. A não ser que Deus te mande mesmo. A não ser que Deus te mande. Tem cristão lá e tal. Mas eu entendo que a gente tem passado, Jefferson, por uma mudança de paradigma do nosso entendimento sobre missão. Muito bom. Eu acho que a gente tivemos uma herança histórica importante do entendimento de missão que nos levou até aqui. O Brasil é herdeiro disso, várias grandes igrejas e vários grandes esforços missionários são herdeiros dessa mentalidade que você está falando, obrigado. Que é a ideia do missionário, uma pessoa especial, alguém que tem um tipo de iluminação espiritual superior a um cristão mortal, que recebe uma revelação extraordinária e vai pregar o evangelho. E pregar o evangelho é restritamente uma proclamação verbal do sacrifício de Jesus na cruz. Isso foi muito forte em século XVIII, XIX e XX, talvez. E tem sentido. Tem sentido, não é errado. Eu acho que o entendimento nosso não é, pessoal, nós não estamos negando essa declaração. Nós estamos acolhendo essa declaração, dizendo que é verdade, que ela é verdadeira e é mais um pouco do que isso. Uhum. O entendimento é mais ampliado. Sim. E para isso, Jefferson, acho que eu achei aqui, atrás de mim, eu sei. Eu lendo esse livro aqui, ó, não sei se aparece aqui, ó. Ortodoxia. Tem uma frase nesse livro. É o segundo podcast consecutivo que esse livro é citado, hein? É um sinal. O episódio anterior também ele foi citado. Sinal. Eu não me lembro se é no capítulo 6,
que é não me lembro, tá? Capítulo 4, se está na a ética da Elfolândia ou a bandeira do mundo, não me lembro agora. Enfim, um dos capítulos aqui desse livro, o poderoso, glorioso, magnânico Chesterton, ele define a loucura. Ele fala assim, o louco não é aquele que perdeu a razão. O louco é aquele que perdeu tudo, exceto a razão. Uhum. E aí a imagem que ele utiliza é o seguinte, a loucura é você entrar numa jangada, pegar um copo d'água desse tipo aqui, ir no Oceano Pacífico, que é o maior oceano do planeta Terra, enfiar o copo na água, tirar o copo com uma porção da água do Oceano Pacífico e dizer assim, aqui dentro desse copo tem uma porção do Oceano Pacífico. Alguém aqui tá vendo uma baleia? Aí você diria, não. Então ele responde, tá vendo como as baleias não existem? Eu fui no Oceano Pacífico, peguei uma porção limitada daquela infinitude e mistério que é o Oceano Pacífico, fala assim, as baleias não existem. O louco é aquele que perdeu tudo, exceto a razão. Ele tem razão em dizer que aqui dentro não tem baleia e ele tira uma inferência completamente limitada e falsa, equivocada do que é extraordinário da realidade do Evangelho. A noção de missão que a gente tem procurado aplicar na nossa interpretação a respeito do que a gente faz é na ideia de que se eu sou cristão e estou na liderança de uma organização que se diz cristã confessional, necessariamente nós estamos engajados na missão. É impossível se dizer cristão sem estar engajado na missão. Já estamos em missão, né? Quando é que o cristão tem a percepção do seu chamado missionário? Sabe quando é? No momento que ele entendeu a obra de Jesus na cruz, necessariamente ele falou, cara, tô na missão de Deus no mundo. Acordei, tô na missão de Deus no mundo. Eu conversava com meu irmão, o Glauco. Falei, Glauco, hoje eu sou pastor. Só que eu não sou pastor de igreja local. Eu pastoreio, cara, tem um verde, tem a Michele, tem o Samuel, tem a Sofia. Cara, tô ali nesse exercício pastoral, doméstico, o pau quebrando, ralação, porque a minha vida é na missão. Você tá no trampo, no teu escritório, ninguém é crente, ou é crente, cristão, tá na organização, cara, você tá na missão. Deus te quer ali. O CAD opera muito nesse sentido. A gente está imerso na verdade do reino de Deus e é da vontade do reino de Deus que a gente esteja atuando na missão, porque não existe nenhum cristão de horas vagas, entendeu? E aí tudo que a gente faz no CAD, a gente faz essa perspectiva. Então, desde da coisa mais diferentona. Eu me lembro duas coisas bem diferentonas que a gente empreendeu no Paraná, bem diferentonas mesmo. E aí a gente fez a primeira iniciativa nossa do CAD na área de educação e tecnologia, quando a gente inaugurou um laboratório de robótica. Na época, era uma coisa extremamente inovadora, não existia no município de periferia uma organização que tinha um laboratório instalado de robótica. E na nossa cabeça, assim, cara, foi Deus que fez a matemática. Sim. A criança que botar o pé aqui dentro, ela tem que estar imersa e falar assim, existe um Deus que criou uma realidade inteligente, cognoscível, que pode ser decodificada, interpretada através dos códigos matemáticos, e aqui você vai ter uma experiência de ver como esse negócio funciona. A gente pensa nisso naturalmente. A outra, quando a gente inaugurou um projeto inovador na área de rugby, que bomba no Paraná, a gente partiu desse princípio também. Existe uma diretriz de Deus a respeito do potencial do corpo humano, que explora a dimensão do espaço, do tempo nessa realidade criada, que o esporte pode potencializar, ampliando horizontes e experiências do corpo. Foi Deus que fez o corpo. E há alguma coisa nisso que talvez só o rugby pode colocar para você. Por que não? Vamos fazer. Porque foi Deus que fez. Vamos criar. Você entende o que eu estou dizendo? Que para nós, e talvez você que está vendo a gente, a tua organização é cristã e tal, talvez você não articule nesse vocabulário, mas é isso que as organizações cristãs acreditam, mesmo que seja sem esse tipo de vocabulário. Ela sabe que tudo que ela toca na perspectiva do evangelho é o toque da missão. Mesmo que seja o cara distribuindo uma marmita. Não é só uma marmita. É uma verdade do reino. Exato. De que naquele gesto a gente está aproximando mais um pouco da justiça de Deus para o pobre. Nesse sentido, é totalmente diferente da cesta básica da prefeitura, por exemplo, que é necessária, é legítima. Mas há um aspecto da ação social que ministra as necessidades integrais do ser humano, pessoal,
que só a igreja de Jesus, nesse sentido amplo, o corpo de Cristo, pode produzir. É isso que a gente acredita que a gente faz. E é por isso que a gente chama de comunista, em alguns casos, ou de muito fundamentalista, muito cristão. É a tal da promoção da justiça generosa, né? Também, que o Keller vai nos... Cara, quer falar um pouco do livro? Já tem tempo que você... Tem, bastante tempo. Mas... Eu participei da organização desse livro. Fé Cristã. A gente tem 3 livros que eu não trouxe aqui, porque eu vim correndo e tal, de casa. E veio de moto, né? De moto correndo aqui. O Maurício, quando fundou o CAD, desde sempre o CAD sempre teve essa pegada vocacional, também muito pelos fundadores nossos, da área de ensino. Sim. Então, de sistematizar as ideias, o porquê que a gente faz. Publicamos um livro pelo Ultimato, poderosíssimo Ultimato, chamado Reino Entre Nós. Um livro bem pequenininho, básico. Sim. Se quer entender por que a gente faz o que faz, leia o livro Reino Entre Nós. Tá lá. A gente publicou o livro e andando com vários amigos, Leonardo Ramos, Rodolfo, Guilherme, a gente foi aprendendo que existe uma tradição cristã que joga a gente para o mundo e equipa a gente a pensar o mundo e a cultura, a sociedade, com categorias teóricas cristãs. Uhum. E aí a gente, vamos trocando ideia, vamos descobrindo, os caras foram pautando a gente, trocando ideia, e aí lançamos um outro livro chamado Cosmo Cristã em Transformação. O livro ganhou o Prêmio Areté, também pelo Ultimato, e esse é o 3º livro que a gente lança. Fé Cristã em Cultura Contemporânea, uma coletânea de artigos, uns amigos nossos que são especialistas nessa pegada, nessa tradição, e aí aqui tem de textos falando sobre a soberania de Deus na esfera da arte, econômica, social e etc., para trazer uma oxigenada nessa visão cristã menos engessada ou louca, nos termos do Chesterton, que existe possibilidade de pensar de modo inteligente a missão tocando outras dimensões da realidade criada. Todos esses livros nossos pretendem discutir isso, entendeu? É a tal da vida cristã num mundo secularizado, Exatamente. Né? Cara, existe um jeito da gente imaginar o mundo criado por Deus na literatura, na arte. A arte está não só a serviço, por exemplo, de evangelizar as pessoas. A economia não é para evangelizar as pessoas. A economia, a sociedade, as ciências sociais e etc. está lá para apresentar a lei de Deus para aquela dimensão da realidade. É por isso que a gente faz o que faz. Cara, aproveitando até esse gancho, hoje eu falei, acho que é a segunda vez que eu uso do aproveitando o gancho, mas porque o Marcel vai falando, vai vindo uns insights aqui. Não temos pauta, tá? Aqui é assim, mesa galera, de bar, mesa de café, melhor dizendo, né? Eu admiro muito quem beba. Eu acho bonito a bebida alcoólica, acho bonito o efeito da cerveja subindo no copo. Sim. Acho bonito uma taça de vinho, acho tudo bonito. Mas eu tenho dificuldades de entrar aqui no Já a Michelle, minha esposa, gosta do negócio. Né? Mas eu gosto também, eu também. Pode beber, fica à vontade. Não, está na sua casa aqui. Vou dirigir, então melhor não. Também tô dirigindo, não rola. Mas, cara, aqui você é um fã de literatura fantástica. Sim. E a gente sabe que cristãos da antiguidade e da contemporaneidade são exímios escritores reconhecidos no mundo, né, por diversas pessoas, e que são cristãos. Né? São cristãos que usam da cosmovisão cristã, né, para formular, para escrever textos de literatura fantástica que encantam. Um exemplo desse mesmo, o Chesterton, né, que tem vários escritos. Lewis, John Milton, o glorioso, magnâmico Tolkien, louvado seja, agraciado seja Tolkien. Desculpa, eu tive que ter Não, é que falou o nome. Falou o nome, até o poder começa. É igual quando fala Calvino, né? Salve Calvino. Nossa, vai perder gente seguidor por causa disso. Não, brincadeira, tá? Calvino, Armínio. Tá, a gente ama todo mundo, é evangelho. É plural, é plural. Brincadeira. Mas assim, cara, existe uma coisa muito bela, muito encantadora nesses escritos. Sim. E que a maior parte deles partem dessa matriz da cosmovisão cristã, de uma interpretação bíblica, né? E eles produzem em cima desse mote. Por que com o passar do tempo e chegando hoje, você acha que perdeu-se muito desse encantamento? Ou por que os cristãos, não estou generalizando, mas uma boa parte dos cristãos pararam de enxergar todo esse encantamento e de dar essa contribuição para o mundo, essa beleza para o mundo, a partir
daquilo que nos une, né? Que é a perspectiva cristã da coisa. Vocês ouviram a pergunta dele, né? Jefferson, não sei. Cara, não sei mesmo. Porque, deixa eu dizer por quê. Porque eu não sou especialista na teoria profunda da literatura. Eu sou mais um fanboy. Leio os negócios e tal. Converso com gente que é especialista. O cara mete o louco. Ele lê, tipo, uns 15 livros por mês. Mentira. Tem um monte de filho, cara. Esquece. Quem tem um monte de filho que nem eu, quando lê um livro, dê graças a Deus. Dê graças a Deus. Mas eu entendo a tua pergunta. Apesar que eu tenho uma percepção mais otimista. Tá. Porque eu sinto que nesses últimos tempos tem tido uma retomada da imaginação cristã. Acho que você percebe um pouco disso também. Sabe por quê? Quando eu era criança, é o cenário que não existe hoje, tá? Pelo menos até onde eu me corrijo. Esse é fato. Quando eu era criança, a gente lia as Crônicas de Nárnia escondido. Tem noção? Você não tem noção. Não tem. Você não tem noção. Então, assim, quando eu era criança, era muito mais precário a compreensão do poder da imaginação cristã, no caso brasileiro. Eu era de uma igreja super conservadora, fechada. Cara, era bizarro o negócio. Então, pensa, Crônicas de Nárnia. Crônicas, que é um negócio mais descaradamente cristão do que Crônicas de Nárnia, mano. Não, você pode até criticar a Crônicas de Nárnia por ser muito catequética, né? Que era muito agressiva, muito. Assim. Cara, Crônicas de Nárnia, a galera pirava, achava que era uma fantasia sem noção. Deus do céu, cara. Então, assim, hoje não tem mais essa pegada. Tá? Pelo menos onde eu circulo, já diminuiu pra caramba, né? Sim. Bastante. Mas, então eu não tenho conhecimento teórico para te dizer, mas assim, a gente tem uma tradição mais radical que tentou suprimir a imaginação. Para mim é uma miopia de entender o lugar da estética na revelação bíblica, na revelação de Deus na história. Cara, é uma miopia a gente desconsiderar a percepção estética de Deus quando, num grande episódio na Bíblia, cara, talvez a maior ação, uma das maiores ações de Deus relacionada a um juízo, quando Deus quer sinalizar, comunicar para aquela geração que ele está dando um novo rumo para o destino da humanidade, do planeta, ele não faz um teorema matemático, ele não escreve um tratado filosófico, teórico, ele não dá os 10 mandamentos, que é um texto escrito, um documento, não. Ele escolhe pedagogicamente uma obra de arte, que ele inscreve na estrutura da criação, que é o arco-íris. É quase como Deus falando assim, pessoal, eu vou desenhar, porque existem dimensões da minha verdade no universo que só o desenho pode revelar para você. É isso que Deus está falando lá, na história de Noé. Eu vou desenhar. Então, porque tem que desenhar mesmo. Vou desenhar para você entender. Vou desenhar porque assim, essa verdade só pode ser experienciada na estética. É isso que a gente observa, é na estética. A estética é uma dimensão da linguagem de Deus para o mundo, para forjar a nossa imaginação a respeito de um novo destino da criação. É isso que está acontecendo lá em Gênesis. Eu estou construindo aqui um aparato estético que vai comunicar para vocês, é um discurso da beleza, esteticamente construído na estrutura da criação, que vai apontar para um novo destino da humanidade. Uau! O cristão deveria dizer, cara, a gente tem que produzir arte mesmo, porque quando a gente produz arte, a gente está forjando a imaginação de uma geração. Cara, o cristão deveria ser mais ou menos óbvio, mas não é óbvio, não é uma ideia óbvia. A gente tem sérios problemas históricos, eu não sou especialista, mas a gente achatou a compreensão cristã do mundo para uma dimensão em que a estética ficou relegada a uma coisa superficial, ou que o evangelho não tem nada a ver com isso. Isso aconteceu não só com a estética, com cultura e etc. De novo a imagem da loucura. Né? É pegar o evangelho, a noção do evangelho, e restringir apenas a um pacote limitado de verdades que diz respeito apenas à dimensão espiritual do ser humano. E a própria compreensão do que é espiritual na perspectiva do evangelho, a gente também coloca no achatamento de conceito que restringe a noção de experiência, de espiritualidade para uma experiência individual. E, cara, a gente destrói. Qual o impacto da espiritualidade nossa
na comunidade, na criação, no meio ambiente, na economia, na matemática. Cara, porque tudo é espiritual nesse sentido, da verdade do evangelho que toca tudo. Então, a minha trajetória no CAD, que me promoveu uma segunda conversão, nesse sentido. De eu falar, cara, o evangelho é a verdade de Deus para o todo da vida. E tem um negócio aqui diferente. Mas foi uma trajetória lenta. Então, assim, você que está ouvindo a gente e está num ambiente mais restrito de compreensão do evangelho, tenha paciência, porque nós somos criados nessa mentalidade. É um esforço enorme da gente compreender de como a fé cristã orienta a nossa imaginação para produzir beleza para além do utilitarismo eclesiástico, da igreja local. Também é para isso, mas é para mais do que isso. Então, eu lembro pra gente, pra eu chegar no Senhor dos Anéis, foi uma longa jornada. Ainda mais no Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis, cara, o demônio, não sei o quê, o negócio, o filme saindo, a galera surtando. Hoje, os orcs. Cara, aquela coisa de magia, que olho é de isso? sol, não? Um mago, cara. Como é que um cristão pode imaginar um mago, Os magos, né? Os cara, magos. Uma pira assim, gigantesca, mas só em avanço. E eu reparo que isso é uma maneira da criatividade humana que Deus colocou na gente, de construir novos sentidos para a realidade. Agora, no âmbito da arte, cara, até falei pro Josué, em vários outros eventos, o que tá claro para mim é o seguinte, Jefferson, se você tá ouvindo ou vendo a gente aqui, artista tem que pegar essa pegada, tem que ter noção Pega a disso. visão. Muito do trabalho estético, ele prototipa o futuro. Antes da gente colocar o pé na lua, Jefferson, nós produzimos um vídeo, um filme, em preto e branco. Se eu não me engano, foi Fritz Lang, em 1900 e bolinha, nem som tinha, de que nós imaginávamos enviar um foguete até a Lua. Você acha no YouTube esse vídeo? Na época, 1900 e bolinha, quem visse aquela obra de arte dos primórdios do cinema deve ter falado pro diretor do filme, falou, cara, você tá fumou um louco. Não, você fumou um beck. Você tá louco. Você tá louco. Mandar um foguete na Lua, não existe. Não existe. Esse é o papel da arte. Não foi assim que Deus fez? Foi. Num dia, eu vou reconciliar vocês integralmente, eu vou botar ordem nessa bagaça. Bota o sinal aí no arco-íris. Porque eu tô escrevendo na história, deixando a minha marca, através de uma linguagem estética, de que essa bagaça vai ter um sentido restaurado. E quando você achar que o circo tá pegando fogo, olhe para o céu e veja o arco-íris. E lembre-se que aquele dia vai chegar. O arco-íris tá prototipando um futuro. Estamos passando por dilúvio, juízo desgraçado, morreu uma galera, mas vai chegar o dia. E quem é que comunica isso com força para mim e para você? A arte. Porque foi Deus que quis. Deus que quis, não sou eu. Não tô inventando nada. Tá lá na Bíblia, como as outras. Então, a arte, talvez por isso ela é um campo de batalha gigantesco, né? Da imaginação, da estética, o pau quebrando, as loucuras que a gente vê por aí e tal. Cara, por isso que eu gosto de ler, leio para meus filhos, leio pra caramba, a gente tenta incentivar a leitura e as diversas linguagens estéticas nos trabalhos que a gente faz como CAD e na comunicação que a gente faz à igreja, com meus filhos, com as crianças, que a gente entende também é um meio importante da gente oxigenar essa geração para construir, para prototipar. Até na pegada do empreendedorismo, né? Sim. Empreender de um modo assim, o que não existe? Vamos criar, e aí a gente vai trazer a existência. Não, faz sentido? Tá entendendo? Total, cara. Pra mim faz muito sentido isso. E eu tava até ouvindo num podcast recentemente, né? Exatamente essa ideia de nós sermos feitos à imagem e semelhança de Deus, um Deus criativo que cria tudo a partir do nada, mas nós criamos a partir de uma matriz de algo que ele já criou. Sim. Então nós temos essa grande responsabilidade. Total. De sermos criativos. De produzir beleza. De produzir beleza no mundo feio como tá hoje, né? Não tô falando que a criação de Deus é feia, pelo amor de Deus, né? Mas que tá um mundo feio, né? Um mundo queda, um mundo de pecado. Então, assim, nós como cristãos no mundo, enquanto nós caminharmos por aqui, nós temos essa responsabilidade. Isso tem uma pegada muito forte também, por incrível que pareça,
para quem executa trabalhos em comunidades pobres, porque existe uma dimensão estética da pobreza. A pobreza, ela produz feiura, mas nas comunidades pobres a gente encontra enclaves de resistência a partir de uma estética própria que ela pode ser provocada ou que já está sendo produzido ali dentro. E aí os líderes ou as iniciativas que vão servir as comunidades pobres, elas estão lá também para potencializar, para descobrir, aprender como tem sido construído enclaves de resistência nesse ambiente esmagador que produz feiura que a pobreza é. Tem muita beleza lá, em detalhes pequenos. Tem muito empreendedorismo na favela, tem muita resistência nas comunidades pobres. E aqui tem um princípio interessante. Quem trabalha com desenvolvimento comunitário, na perspectiva nossa, que é essa que a gente tem construído, a gente sempre procura ter uma postura, Jefferson, de ser um aprendiz. Uhum. Não ter uma agenda formatada, mas escutar da comunidade como é que eles estão construindo o caminho deles, porque a gente quer que Deus já está atuando lá também através deles. Então não é uma ação do CAD para a comunidade. É mais o CAD aprendendo com eles e a gente servindo na agenda deles. Quem vai pautar o serviço comunitário não é as organizações, são os pobres. O centro da ajuda cristã não é o ajudador, é o pobre. É a fala do bom samaritano. Né? Uhum. Quem é o próximo daquele que caiu? É o homem na beira do caminho. Jesus desloca o centro da narrativa para o pobre na beira do caminho. É uma mudança, é uma ruptura de paradigma, de mentalidade. Então o CAD que está tendo a oportunidade, porque Deus permitiu, da gente aprender para ser menos imbecil, para o CAD ser menos restrito e limitado. Deus fala assim, pessoal do CAD, vai lá na comunidade da Maré e vai aprender com eles o que eu tenho feito naquela história. Vai lá, vai que eu deixo. Eu dou um boi aqui para vocês. Vai lá aprender o que está acontecendo da minha história em Aratuba, no Ceará. Vai lá, porque é vocês que vão aprender com eles, não o contrário. Cara, isso me traz muita memória uma fala que eu ouvi sua há muito tempo atrás, muitos anos. Qual? Que você replicou uma fala do Pedro do Borel, de quando ele, naquele boom das viagens missionárias, etc e tal, e aí o Pedro falou assim, poxa Jesus, eu queria muito ir para essa caravana ele lá para Israel, não sei o quê. E aí Jesus, ele falou, poxa, eu sou missionário aqui no morro, pobre, não tenho dinheiro, mas... eu queria muito ir. Aí falou que o Espírito ministrou para ele na hora e falou, Pedro, a maior alegria que você pode ter é a de caminhar por terras que eu não caminhei. Porque exatamente. É isso aí. Essa história, depois o Pedrão, beijo pra você, Pedrão. Pedro e a Nádia são referência para mim e pra uma geração gigantesca. Ele, se eu não me engano, ele orava, falava assim, pô, eu queria ir pra Israel, uma parada assim. E aí o Espírito Santo falou pra ele, cara, você tá indo pra onde eu não fui. É isso aí. É que, pra quem não manja desse negócio, do porquê nós estamos falando dessa parada de Israel, é que antigamente, hoje voltou muito isso, essa ideia de caravanas para conhecer a Terra Santa, conhecer Israel. Lembrando que a gente não tá falando que não é pra fazer. Eu também. Eu morro de vontade de ir. Se eu pudesse, eu ia também. Saião, se você quiser enviar a gente. Pode mandar, eu aqui, vamos com alegria. Vamos. Mas é porque ele entrou muito nesse dilema de tipo, poxa, eu queria muito conhecer Israel, eu queria muito conhecer as terras que o Senhor foi, mas eu não tenho dinheiro porque eu sou missionário, sou pobre. Sou pobre, não posso. E não tenho como ir. Aí falou que o Espírito Santo ministrou para ele na hora. Falou, cara, a maior alegria que você pode ter é de fazer eu caminhar por terras que eu não caminhei. Ou seja, no Morro do Borel. Jesus não andou no Morro do Borel. Não, através dele andou. Mas através dele andou. E essa é a nossa realidade, né? Jesus não entrou na sua empresa, através de você ele vai entrar. Não, exatamente. É isso aí. Não, faz todo sentido. E é isso que a gente acredita. Fantástico. Essa questão que você falou aqui agora de entrar, de Jesus entrar por meio da minha, da sua vida, da nossa vida, como que as pessoas podem ter uma compreensão clara, saindo da perspectiva de que eu tenho que fazer uma célula no meu trabalho ou na minha universidade, só que de uma forma mais objetiva e prática? Como que o reino pode chegar na universidade, no trabalho, sei lá, no grupo de teatro que você tá, por meio da sua vida, da minha vida, da nossa vida? Gente, se você entregou tua vida inteira para Jesus,
Você bem basicão, bem escola dominical. Se você não é cristão, tá vendo? A gente dá uma pausa aqui, uma licença aqui, poética. Uma licença poética não, uma licença de fato, só pra gente falar pros Ouve isso aí mesmo, né? cara, se você entregou a tua vida inteira pra Jesus, significa que você tem um novo soberano. Você tem um novo governo sobre você. Você tem uma dupla cidadania. Você não é mais brasileiro. Você é brasileiro, ok, mas você presta conta para um outro senhor, além do teu país, as suas responsabilidades civis do Brasil, você tem responsabilidades com outro soberano da tua vida. E aí, o que este novo soberano da tua vida pede para você fazer, como você vai falar, você fala uma outra língua, cara. O cristão tem uma língua diferente no mercado, uma língua diferente na arte, na escola, na família, na educação de filhos, na igreja local. E aí, é tipo assim, é a gente compreender em Deus, tendo um relacionamento fino com a pessoa de Deus. E aqui, galera, é o que tua avó falava. Lê a Bíblia e faça oração. Lê a Bíblia, faça oração e lê o Chesterton. Aí você lê o Chesterton, cadê o Chesterton? O Chesterton, glorioso, poderoso. Lê o Marcel. Lê aqui esses caras aqui. Mano, aí você lê tudo que tem. Lê o Tolkien, lê aí, lê qualquer coisa aí. Lê o que Deus botar pra você ler. E você vai interpretar o mundo a partir daquela lente, do óculos do evangelho, que é construído internamente em você a partir de um relacionamento íntimo com a pessoa de Deus, na leitura da Bíblia, na comunidade. Comunidade que eu falo, na tua igreja, nos seus amigos que entendem isso também, como você vai expressar isso no cotidiano. O cristão não é um ET, pelo contrário, ele está inserido na estrutura da realidade, expressando quem é o novo governante dele. É isso, é como que a gente tá nesse mundo, como é que eu faço, como é que eu empreendo na perspectiva cristã, como eu me relaciono com meus empregados, como eu relaciono com funcionalismo público, com meus alunos, com o Estado, na perspectiva cristã. É simples assim. Então eu não tenho uma resposta pronta para te dar. O que eu tenho assim, ande com Deus, porque aí você vai construir um caminho que Deus vai te falar como é que é ser cristão onde você tá. Muito bom. Entendeu? A gente já pode encerrar por aqui, né? Caraca, muito bom, cara. Mas caminhando pro fim já do nosso bate-papo, até porque você é um pai de família, né? Um homem de muitos filhos. Muitos filhos, eu tenho muitos filhos. Muitos. E aí, quais são os próximos projetos, próximos lançamentos, o que vem de novo por aí? O CAD tem, de novo, se quer saber mais sobre o CAD, acesse nossas redes sociais, CAD Brasil, no Instagram, vai estar lá C-A-D de dado I, CAD Brasil. Você vai acompanhar o que a gente tem feito, ou o meu próprio perfil no Instagram, Marcel1980, você bota lá, sei lá, algum canto lá. E aí, o CAD tem um curso totalmente online, e é engraçado, cara, porque antes da pandemia, alguns anos antes da pandemia, um colega do Maurício falou assim, Maurício, grava esse conteúdo que vocês têm, cara. E aí a gente falou, cara, quem que vai perder tempo em ver um curso, cara, online, no computador, na tela do computador? Que bobagem. E a pessoa falou assim, não, mas eu vou te dar. É só você gravar, eu te dou a câmera, eu vou lá e gravo você. Quando foi isso? 1990? Não. Foi antes, sei lá, a pandemia foi quando? 2020, né? 2018, talvez. Nem se falava em pandemia. Não. Em 2017, não sei, faz tempo o negócio. E aí a pessoa insistiu, uma vez, tá bom, vou gravar. Né? Pegou todo o conteúdo que a gente ministrava. O CAD tem um curso que é quase uma aceleração para quem quer empreender em trabalhos comunitários nessa perspectiva. E aí ele pegou todo o material teórico e fez a gravação e transformou no EAD. E ficou entulhado lá, cara. Durante a gente nem divulgava, nem tava nem aí pra esse negócio. Veio a pandemia e ele tá disponível, obviamente, muito mais barato do que a gente oferecia presencial, que era mais caro. Então hoje a gente tem um curso chamado Seminário de Desenvolvimento Comunitário, 100% EAD, onde muita coisa que eu falei aqui a gente sistematiza em aula, tá? Tem vídeos. São quase 36 vídeos. Caramba, de 15 a 20 minutos, então bastante conteúdo. Toda a teoria que a gente fala a respeito do trabalho comunitário na perspectiva cristã está nesse curso. SEDEC EAD, a gente pode divulgar depois. Você pode acessar. E a gente, em julho, esse ano vai ter de novo, o prático presencial. Boa. E depois de 2 anos e perrengue, a gente abriu, vai acontecer lá na unidade do CAD do Paraná, na Fazenda Rio Grande. Vamos receber uma galera, tem 30 vagas. As vagas estão acabando. Se você já fez o SEDEC EAD, a gente vai oferecer quase que uma acelerada
nos conteúdos que a gente tem. Aí é prática, diagnóstico comunitário, planejamento, ferramentas e mapeamento da comunidade. Quais são o mínimo de instrumentos e ferramentas práticas que você, empreendedor cristão, precisa ter para iniciar um trabalho comunitário mais bem estruturado e preparado? A nossa ideia, Jefferson, é qualificar a iniciativa missionária da Igreja de Jesus no Brasil para que a gente empreenda com maior qualidade para com os povos. Entendeu? Nessa pegada, com qualidade e sem perder a piedade cristã. Sim. Entendeu? É o nosso um grande esforço que a gente tem tido nesses últimos anos. Muito bom. E vem livro novo por aí? Cara, eu tenho muitos filhos. Mano, a luta é grande. A luta é... Você é pai, você sabe. Eu sou pai, eu sei como é. Não é fácil não. Não é. A luta é grande. Cara, várias vezes eu achei que eu fosse encontrar com o meu Senhor. Você ri? Eu dou risada, mas é me compadecendo com a sua dor. Você ri porque você sabe. Empatia. Eu sei. Várias vezes eu falei assim, é hoje que eu vou ver Jesus. Porque eu vou morrer. Porque eu tenho muitos filhos para criar. Cara, é dilemas terríveis. Terríveis. É dilemas terríveis. Noites e noites ali na luta constante. Clamando a Deus. Quando não sou eu clamando a Deus, são meus filhos clamando que os vizinhos, até os vizinhos escutam. Não, tudo isso, pessoal, que produzir um livro é trampo, é complexo. Tem que ter uma disciplina. Eu preciso ter mais disciplina para escrevendo ideias aqui e organizando ideias. Mas, enfim, não sei. Não sei. Tá bom. Eu acho que a gente tem conteúdo, experiência para compartilhar. Tem muita coisa. Às vezes eu me pego numa pegada, tipo assim, tentar produzir um negócio acadêmico pesadão. Talvez não seja o caso, pode ser uma coisa mais light, sei lá, uma experiência, enfim, alguns insights. Mas, enfim, não sei. Acho que eu quero. Acho que eu posso produzir um livro que dá para inspirar a galera. Muito a contribuir. Acho que sim. Isso aqui, ó, nem arranhou a superfície. Ele está exagerando, pessoal. Ele exagera um pouquinho. Não, exagero não. Eu sou acho que dos teus convidados, sou um dos mais pobres que passou aqui. Um dos mais pobres e ignorantes. Acho que não. Aqui só tem gente. Bom, o Renan, põe eu e você no bolso. O Renan não passou por O Renan vai parar ali, gente, com a Lamborghini dele. Você vai filmar a Lamborghini? Vou filmar. Vamos filmar. E aí não, talvez a gente grave dentro da Lamborghini do Renan. Renan, Lamborghini. Se prepara. Né? A gente vai gravar dentro da sua Lamborghini. É isso aí. Cara, mas é isso aí. Tamo aí. Muito bom, cara. E uma última pergunta aqui. Passar. Qual mensagem você quer deixar para a nossa audiência, para a posteridade, para quem estiver nos vendo daqui a 20 anos? Se essa internet, se esse mundo ainda existir daqui a 20 anos. É uma pergunta. Mas tem uma vida que vale a pena ser vivida na presença de Deus, para que você construa um legado que permaneça para depois de você. Aleluia. Isso só é possível se você entrega a tua vida naquilo que tem um sentido eterno. E só um é eterno, que é Deus. Seja você cristão ou não, é Ele que fundamenta um teu senso de propósito, porque todo o resto, pessoal, passa. O governo vai passar, as nossas teorias vão passar, a nossa própria existência vai passar. Mas aí eu e você, a gente mira no infinito. Uhum. E na nossa perspectiva é aquilo que Deus apresenta para mim e para você no sentido da história, e Ele te insere nesse propósito. Então, viva o que você tem que viver diante da presença de Deus, porque esta é a vida que vale a pena. Beleza, mano? Muito bom, cara. Tamo junto. Alegria te receber. Prazer é meu. Satisfação, volte, né? Convite. Volte mais vezes. Pode me chamar que eu venho. Já com o seu livro, espero que já com o seu livro. Aí, mano. Meu Deus. Aí tem que ser Jesus mesmo. Pessoal, o Marcel já deixou aí o Insta, como você acha ele no Instagram, do CAD também. CAD Brasil é o Instagram da nossa organização. É lá que a gente é mais ativo. Marcel 1980. Me falaram que eu posso mudar esse nome. Eu não Pode, sei pô. É facinho, é só editar o perfil. Que chique, depois você me dá uma aula. Depois eu te Eu não sou youtuber famoso, não sou o cara das redes sociais, enfim, eu sou simples. Mas eu vou fazer essa mudança. Afinal, ele nasceu em 1980. Gente. 42 anos. 42? 42 anos 42 atrás. anos. Não, quando eu nasci, não tinha a menor ideia que eu ia falar em podcast. Isso aqui era uma loucura total. Não, isso aí era incabível. Incabível. Impensável. Mas segue a gente lá e acho que vai ser interessante para inspirar você também que deseja ter um trabalho tipo esse, de servir comunidades. Nessa perspectiva, você pode ter algumas ideias, insights a partir disso aí. Tá bom? Ande sobre o ombro de gigantes. Aqui, ó. Esse cara.
Cara, não, essa é uma coisa legal que eu tenho procurado experienciar, né? Eu tenho experienciado isso no CAD. Andar com gente que é maior que você. É isso aí. Isso ajuda demais. Muito. Então é isso. Compartilha esse episódio aqui no YouTube, no Spotify. Compartilha com a galera. Nós queremos dominar o universo com esse podcast. Os ETs. Você acha que existe vida inteligente fora desse planeta? Cara, às vezes eu me pergunto se existe vida inteligente nesse planeta. Aqui, ó. Aqui não, mas aqui tem, ó, uma vida inteligente aqui neste planeta. Compartilhe com a galera. Siga a gente lá no Instagram também, @CoffeeTalkNoar. E se inscreva nesse canal. E vamos que vamos. Valeu, falou, falou.